Um forte abraço a todos vocês aí no canal Antônio Carlos. O porquê que Yahushua, esse nome Yahushua, que contém os 5 sons, que se aproxima mais do nome verdadeiro que foi ocultado, que foi escondido de nós, que foi esquecido e depois ocultado de propósito na Escritura. Pessoas conheciam esse nome, mas fizeram esse propósito. Até eu ontem errei aí e vim aqui pedir perdão às pessoas, né? Eu falei na fala aí no vídeo, a pronúncia do nome verdadeiro será revelado. Que o nome, as pessoas não sabiam falar o nome. Sabiam sim, né? Mas ele foi esquecido ao longo dos séculos. Pelo Judá branco, filho de Jacó, que é, sem nenhuma sombra de dúvida, esses judeus aí da onda. Os que odeiam os irmãos de preto. O filho de anjo caído ali. Quando Yahushua, ele falava ali para os seus seguidores, aqui nós conhecemos por discípulo, outros chamam de apóstolo, todo esse nome blasfemado, mas essa língua que nós temos que falar, anunciar e denunciar mentiras também, principalmente denunciar, e anunciar aquilo que é verdadeiro, que é o nome verdadeiro, que nos será revelado. Você pode correr de um lado para o outro, de um continente ao outro, nadar em línguas hebraica, francesa, inglesa, grega, latim, que você não vai chegar a nenhum conhecimento se você não usar a sua inteligência. Então, quando ele falava ali com seus seguidores, ele falava sempre em parábola. Em parábola. E as pessoas que estavam ali tinham que usar a sua inteligência para saber o que Yahushua, né? O nome que se aproxima muito mais do nome verdadeiro, contém os 5 sons, né? De I, de E, de O, de U, de A. Eu sempre preciso citar isso aqui. E muitas das pessoas ali, mesmo usando a inteligência, elas também não conseguiam entender, porque elas não usavam ali 100%, eu vou dizer essa palavra, da sua inteligência. E o próprio Pai verdadeiro, nosso Pai verdadeiro, ele tinha que explicar tintim por tintim daquilo que ele estava ali falando. E você vai ver isso em várias passagens aí, principalmente quando ele falava do reino. O reino está dentro de nós. Olha, o reino do céu, né? Essa palavra blasfemada, que Yahushua nunca falou isso aí, do céu, né? É claro que pode ser de propósito. É semelhante, né, a isso, é semelhante àquilo outro, é semelhante, né, a um pescador, é semelhante a um homem que comprou um campo, é semelhante a um pai de família, é semelhante. Sempre ele estava ali colocando uma semelhança para, e sempre falando ali em parábola. E as pessoas não entendiam a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, a parábola de tudo que você, e da figueira, né? Várias passagens ali. E principalmente quando ele estava debatendo contra os judeus da ONU. Eu estou dizendo ONU para você entender, porque os judeus, o Judá aqui da Bíblia, é o mesmo Judá que está ali em Jerusalém, é o mesmo Judá que criou Israel em 1948, e são os mesmos que estão dentro do Congresso brasileiro, os mesmos que estão nos parlamentos brasileiros, que estão na Suprema Corte, Supremo Tribunal, aqui do Brasil, são os mesmos que estão aí, sabe, na sua Assembleia Legislativa de cada estado, são essas pessoas. As pessoas que estão nos templos de pedra, os líderes religiosos, né, de todo o segmento, e alguns também pretos, né, aí benjamita, vou dizer essas palavras, né, a gente nem sabe se o nome verdadeiro era esses mesmo, né, mas é com esses nomes que a gente tem que trabalhar. Pretos que estão aí também, né, mas que se alinha aí em raciocínio e pensamento com o Judá branco, Judá, filho de anjos caído. Então, ele sempre estava falando em parábola. Por que ele falava em parábola? Porque as pessoas que estavam ali buscando informações, né, buscando glamour, glória para si próprio, igual hoje está acontecendo aí, elas vendo, elas não entendem, e ouvindo, elas não compreendem. Você pode botar diante delas, né? Olha, eu vou ler para você agora aqui essa passagem, e isso aqui quer dizer isso, elas não entendem. E elas não compreendem, porque elas buscam glória para si próprias.
as pessoas procuram se promover atrás de informações e elas pagam por essas informações, né? Do que realmente elas mesmas ir buscar essas fontes verdadeiras, cavar ali e buscar uma água limpa. Elas preferem beber a água de cacimba, a água de barrotas, né? Do que elas buscar uma fonte saudável, né? Aquilo que vai salvar a vida dela, e os dias são difíceis. Então, quando nós falamos a respeito do nome, que se encontra no livro de Atos 4:12, né? Que se encontra também no livro de Filipenses 2:9, onde falei com os Tessalonicenses, né? Fala sobre isso. Você vai no Apocalipse 17, capítulo 17, também fala sobre isso. Você vai no Apocalipse 19, também fala sobre isso. É claro que ali está cheio de blasfêmia, cheio de mentiras, cheio de engano, cheio de enigma, né? Com mensagens ali sublimadas, codificadas, para que as pessoas não entendam aquilo que elas estão lendo. E é por isso que elas precisam usar a sua inteligência que está dentro aí da sua cachola, da sua cabeça, né? Então o nome foi esquecido e o próprio Pai, ele vem manifestar esse nome aos homens, né? Eu vou ler para você agora aqui uma passagem que se encontra nos Apóstolos de João. Muito forte. E quando eu, João, ouvi essas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto, e eu fiquei muito angustiado. Vou ler o começo da história, né? O ensinamento do Salvador e a revelação dos mistérios, das coisas escondidas no silêncio, e também as coisas que ele ensinou a João, seu discípulo. E aconteceu um dia quando João, irmão de Tiago, que nunca foi esse nome, que são os filhos de Zebedeu, ele havia subido ao templo, e um fariseu chamado Arimates o aproximou e disse: Onde está o seu mestre? E a quem você seguia? A quem você seguia? E João respondeu: Ele retornou para o lugar de onde ele veio. Eu estou voltando para o lugar de onde veio. Quem antes veio? Quem antes subiu não foi aquele que desceu? Né? Ele falando na semente humana para vir salvar o primeiro homem da criação. E o fariseu disse a ele: Este Nazareno os enganou com ilusão. Ele encheu as suas orelhas com mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais. Que tradições era essa? As tradições do Yarro, as tradições do Yahusha, do Yahushua, do nome Yarro que está nos judeus da ONU lá, que vem também de Yahweh-Dabaoth, que é semelhante ao nome do Criador. Me assentarei nas bandas das terras do norte e serei semelhante ao Altíssimo. E o que é ser semelhante? Semelhante é falsificar. A falsificação do nome. O crime, né, de falsificação ideológica. Quando a pessoa falsifica o seu nome aí no cheque, no cartão de crédito, ela se passa por você. Foi isso que ele fez. Você vê que nos tempos de pedra, o nome Yah é falado. Aleluia, glória. Principalmente quando acontece ali prodígios e milagres de engano, de mentira, porque é dessa maneira que a mente humana é cativada, que o ser humano adora esses nomes aí. Tem pessoa até que sonha com Yahoo, né? Ora para Yahoo, Yahushua, profetiza no nome dele. Gente, sai disso. Sai desse espírito de feitiçaria, de adivinhação. Se você crer no nome verdadeiro, o nome que se aproxima da verdade,
que vai ser revelado no dia da sua extremidade caótica, da sua calamidade, sabe, extrema. É por isso que ele diz ali que muitos de vós provarão a morte até que vejam o reino do céu. Na hora da morte, na hora da ceifa, né, da colheita deles ali, dos demônios, o nome será manifestado e você vai se safar disso. Isso é muito sério. E quando eu, João, ouvi essas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto, e eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: como então o Salvador foi escolhido? E por que ele foi enviado ao mundo por seu pai, né? Pelo pai dele? Isso aqui é uma blasfêmia, mentira, né? Ele é o próprio pai. E quem é o pai dele que o enviou? De que tipo é aquele Aion? As pessoas hoje fazem essa mesma pergunta. Quando você traz para elas a verdade, a primeira coisa que elas fazem é fazer isso aqui. Se entristecer. Uma pessoa chegou para mim: olha, eu estou saindo do seu canal, eu estou desativando, estou saindo fora, estou... Uma outra vez disse para mim: olha, eu nunca mais vou ouvir o que você fala. Eu posso salvar essas pessoas? Não, eu sou... Quem salva essas pessoas, elas próprias, né? Crendo em quem? No nome verdadeiro. Eu também corro atrás da salvação o tempo todo, esperando alcançar um dia. Para você ver como é que as pessoas são. Elas seguem homens, né? Para o qual nós devemos ir. Para o qual nós devemos ir? Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou: este Aion para o qual vocês irão é do tipo de Aion imperecível, mas ele não nos ensinou sobre este último. Então ele começou a questionar ele sozinho, né? As pessoas fazem isso. É só você ver aí nos comentários. Enquanto eu estava contemplando essas coisas, imediatamente, né? Imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está abaixo de todo o céu brilhou. O mundo inteiro estremeceu e eu tive medo. No entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho. Eu já li isso aqui uma vez, mas eu preciso ler, porque existem pessoas aí que elas são verdadeiras e elas necessitam disso aqui. E ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não era várias diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra aparência da outra. A aparência tinha 3 formas: velho, jovem e menino. E ele me disse: João, por que você duvida? Ou porque você está assustado? Esta imagem não é estranha para vós. Para você é, portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com você sempre. Eu sou o Pai. Eu sou a mãe. Eu sou o Filho. Eu sou o inviolado impoluto. Ele é tudo. Vocês viram que aí, ontem, em primeira mão, a Rede Esgoto Televisão, a Rede Globo, anunciou que vai lá canonizar um Papa, né? Benjamin, Balmino, sei lá, alguma coisa assim, Giannino, é um Papa italiano, um judeu. O nome dele, né? Ele tem vários nomes, né? É João Paulo I. E ele curou uma criança aqui, olha para vocês verem, né? Na Argentina, nas terras de Eixualain. E precisa de um segundo milagre. Olha, isso vai acontecer na pandemia, nas variantes que vai vir aí, tá? Eu disse a vocês, né? Nome de homem. E vai ser nome de judeu. Eles queriam colocar nome aí nas variantes de Deus, né? Nomes latim, nomes grego.
E não foi permitido aí pela Igreja Católica. A Igreja Católica, que é a mesma igreja judaizada, são os mesmos judaizados, que são os mesmos evangélicos e os mesmos islâmicos. Tudo depende ali do Vaticano. Depende do oval deles ali. Então precisa de um segundo milagre. E esse segundo milagre que eles querem, né, que aconteça, vai acontecer aí essa pandemia e vai levar um nome aí grego-romano, um nome hebraico, porque esses hebraicos aí, esses judeus da ONU, são os mesmos que estão ali no Vaticano, que estão em Jerusalém. Se preparem, tá? Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis, e, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, vista disso, em vista disso, levante o seu rosto para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito. Poucas pessoas acreditou nisso aqui. Eu perguntei por curiosidade e ele me disse: a união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do todo, o sagrado, o invisível, que existe acima do todo, aquele que é o Pai de invencibilidade, existindo como luz pura dentro da qual nenhum olho consegue olhar. É por isso que ele é proibido essa papo aqui. Quando você fala para essas... Eu falei um dia para um pastor aí, e não é um pastor qualquer, não. Para vocês terem uma ideia, ele é amigo do Jarim Manhães e da Cassiane. Amigos. Amigo lá do Francisco Silva, da Rádio Melodia, aqui do Rio de Janeiro. As pessoas que moram no Rio de Janeiro, a Neide, Bruno, a própria Cleide, várias pessoas que moram aqui, o próprio Antônio Carlos. Eu estive na Rádio Melodia uma vez, né? Quando ela ficava no Largo do Bicão, na Penha. Hoje ela é na Barra da Tijuca. E eu falei para ele a respeito de Rush dos 5 sonhos. Eles são nome Yeshua. Né? E nunca foi Yeshua, sabe? Você está ficando maluco, Antônio Carlos. Pessoa aí, sabe? Professor de teologia, um anel no dedo, tamanho, sabe? Da minha cara. Então, para você ver como é que... Você fala de árvore, você não está nem aí. Você vai falar agora, se o Benjamin está na árvore, você agora é judeu? Olha para você ver. Ninguém consegue olhar. Você pega a história de Ezequiel olhava para aquilo lá, né? Aquilo era um engano que aparecia para ele ali. E ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar, porque ele supera divindade. Tudo que você está adorando é divindade. Inclusive o nome Yahushua chega mais perto da verdade, porque eles deixam nele os 5 sons que a raça humana consegue falar, porque eles não podem mexer nisso. Então deixam ali. Eu tenho o pé atrás com Shua. Né? O erro eu sei que existe, porque está no nome de Yerushalayim. E Yerushalayim. Eles não podem mudar o nome de Yerushalayim também. E essa é falada assim, dessa forma, ali em Israel, criado em 1958. Yerushalayim. Nunca foi Yerushalayim. E por que o Judá branco, os judeus brancos, eles falam assim? Porque
eles não podem mudar isso. Mas quando parte para o nome do Deus deles, o Yahweh está lá. E você vê que eles odeiam Jerusalém, o próprio Deus lá. Tanto é que a capital não é lá. E ela é de, né, aquela criada em 1958. Aquilo não é lá, aquilo está aqui. Mas eles levam aquilo para lá. A capital é em Tel Aviv, uma das cidades com o maior índice de homossexualismo do mundo. Pesquisa para vocês verem. Jerusalém e Jerusalém não era com aquilo lá, mas levam o nome para lá. E bota ali e fala que aquilo é deles, né? E teimam, né? E você precisa lutar contra o sistema mundial aí para dizer que aquilo não é verdade. E dias virão que vão nos prender, tá? Principalmente Antônio Carlos. Ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo. Nada. Nada acima para, sabe? Você pega a história de Aldabaoth, vê aí os anjos, né? As 5 centelhas de luz vêm lá e olha, dá uma ideia para ele. Aquilo é uma ordem. Sopra o teu espírito no homem e ele vai se mover. E ele fez. E ali ele perdeu o poder que ele tinha, por isso que ele vira e transforma na morte. O poder que não era dele, que vinha lá desse ser falado aqui, nos apócrifos de João. Você vê que aquele papa ali, ele fala lá dessa mãe, né? E ele morreu com 33 dias de governo no Vaticano. Olha aí o maior grau da maçonaria aí dentro, né? E ele viveu junto com os 6 papas. Cara, essa história, sabe? Ainda vai dar muito pano pra manga desse papa aí, tá? Se preparem aí. Exatamente na hora que o nome está sendo revelado, né? Vai ser revelado na hora crucial, sabe? Na extrema calamidade do ser humano. Porque não há nada existindo antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, porque ele é eterno. Ele não precisa de nada, ele não pode ser aperfeiçoado como se ele fosse deficiente. A vida eterna. É por isso que ele diz, eu sou a vida eterna. O meu povo prefere a morte do que a vida. Está no livro de Isaías lá. Olha o povo preferindo a morte. Que morte é essa? Yaldabaoth. O nome que é semelhante ao nome do Criador. E necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito, ele é luz, ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para limitá-lo. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável. Gente, isso é muito forte. Eu estou lendo isso aqui só para aumentar mais a fé daqueles que crêem naquilo que a gente fala. Não há alguém anterior a ele para que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. E os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Aonde adoramos? No templo em Jerusalém, ou em cima do Monte Corcovado, onde foi comprada a ilha de Araúna, né? Isso aconteceu aqui. Você pega a história desses caras que estão contando a história hoje aí, já foi levado até para a avenida em São Benredo, né? Preto, quando leva lá, leva um deus de mentira preto, né? Porque ele sabe que isso existiu, né? Ou nos montes ou em qualquer outro lugar, não. Mas você deve adorar em espírito, em verdade, porque o meu pai, falando dele mesmo, é em espírito, ele está na raça humana, por isso que ele fala daquela coisa que existia, tudo que está contando aqui, do invisível, né? Impoluto, inviolado. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo. E aí como é que vem as pessoas aí, né? Colocar o nome de Yahweh, o nome de um homem, e ser o nome de um homem, né? De um homem morto, né? No nome do Criador.
Porque ele está no nome lá de um cidadão judeu da ONU. O nome Yahweh está lá. Um homem corrupto, violento, né? Sanguinário. É só você ver o que eles fazem ali com aqueles palestinos, o que fazem com aqueles países que existem ali ao lado deles ali. Eles são a maior potência de bomba nuclear do mundo. Né? Por que eles destroem, sabe, os árabes, sabe, sempre fazendo guerra ali com o Irã, querendo destruir o Irã? Porque eles sabem que isso que eles falam é mentira. Que não são eles, né? Sabem do povo, sabem tudo a respeito daquelas pessoas, só não sabem a respeito do nome. E eles odeiam isso aí. A respeito da Segunda Guerra, quem foi que morreu na Segunda Guerra? Pretos, brancos, né? Que viviam no meio dos pretos. Os ciganos verdadeiros, né? Que também viviam no meio desses pretos aí. Não são aqueles que estão na Romênia, aquilo é tudo uma mentira, um engano. Ladrões, salteadores, tanto é que são riquíssimos. E eles odeiam as pessoas que sabem a verdade, assim como eles me odeiam. E assim também como você me odeia aí no canal. Já que ninguém foi capaz de compreendê-lo, para falar sobre ele. Ele aí é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para lhe dar um nome. Ele é que vem manifestar o nome. E não foi aquilo que aconteceu com Moisés lá no deserto, não, tá? Não foi aquilo. Você pega a história ali, aquele é o Deus da morte, o Deus destruidor. Você vai me sacrificar no deserto, faz barganha ali para salvar o povo. Olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Gente, pega a história que você vai ver. Olha, você não vai entrar na terra prometida porque você bateu na rocha 2 vezes. Isso é pregado no livro que é mais vendido em todo o mundo. A história verdadeira foi ocultada, ela foi escondida. A história verdadeira foi ocultada, ela foi escondida. Ninguém para dar-lhe um nome. Ah, o nome dele é isso, o nome dele é aquilo outro. Mas esse nome está na raiz da fala humana, porque foi colocado dentro de Adão. E foi esse nome que faz com que a escuridão da ignorância é removida. Então Adão, ele, talvez ali, ele nem falava, ele começa a falar, a pronunciar. Você pega a história aqui dentro, o apóstolo João diz que o homem se moveu. O homem se moveu. Mas não fala que o homem falou. Ele se locomoveu. E foi enviada ali uma ajudante para ele, chamada Vida, que é a mãe dos vivos. Né? A ignorância e a escuridão foi removida. E ali você vê que esse homem passa a falar. A pronúncia, como uma criança, né? Talvez a gaguejar, balbuciar ali. Essa mesma palavra que você balbuciou, gaguejou quando você começou a falar. I, E, O, U e A. Isso é muito sério. Isso é para quem tem inteligência. Falando para as pessoas que usam aí, sabe, a força bruta, é como se estivesse aí jogando as minhas palavras ao vento. Ele é luz imensurável, o puro que é sagrado, impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptamente perfeito. Ele não é perfeição e nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indelimitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a este. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo. Ele não é grande e nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertence ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável a outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Você pega a história do Yahweh, do Yahweh da Baote, que é o mesmo nome, ele diz, olha, eu sou um Deus ciumento porque não há outro antes de mim. Ele sabia que existia outro antes dele. Pega os apócrifos de Gênesis e vai ver isso lá. Ele não participa em um aion
como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele, pois qualquer um que participa em um aion foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites, e ele não necessita de nada. Cara, quando você mostra esse documento, isso aqui é documento. Eu mostrei um documento das cartas de Corã, né, escrito em grego, onde Saulo cita ali os 5 sons, né, ali em grego. E tem uma pessoa aí que veio aí falar, isso aí não é documento não, isso aí é do nome do Paulindo aí. Brincadeira. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio, em sua luz perfeita, porque a perfeição é majestosa, e ele é mente pura, imensurável. Ele é um aion doador de aion, ele é vida doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança doadora de bem-aventurança. Ele é a sabedoria doadora de sabedoria. Ele é bondade doadora de bondade. Ele é piedade e redenção doadora de piedade. Ele é graça doadora de graça, não porque ele as tem, mas porque ele doa a luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele com você? Ele é um aion indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade e sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os aions. Ele é quem os dá força e bondade, porque nós não conhecemos as coisas inefáveis e nós não compreendemos o que é imensurável, exceto por aquele que veio dele, ou seja, do Pai, pois foi ele quem disse para nós somente, porque ele é a quem se olha na luz que o envolve, isto é, a nascente da água da vida. E ele é quem doa para todos os aions de todos os modos. Tá vendo? Que observa a própria imagem invisível na nascente do Espírito. É ele quem coloca a sua vontade na fonte da água, luz pura que o envolve. Viu? Vocês viram quem é que nós estamos buscando? E vou ler mais uma parte para vocês aqui, para me concluir aqui, né, a respeito do nome. E o Espírito Sagrado contemplou o alto alveno divino. Não, peraí, não é que não. E o Espírito puro, invisível, colocou o alto algema divino da honestidade acima de tudo e o submeteu a ele a toda a autoridade e a vontade que ele possui, para que ele conheça o todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes, porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. Vocês viram aí? O nome será revelado para aqueles que são dignos dele. Fazei-vos digno para
que vocês possam herdar o reino do céu. Vocês precisam se fazer dignos para herdar o reino do céu. Muito forte essa passagem aqui. Teve uma vez que ele disse ali aos seus seguidores, né, a respeito de duas coisas ali. Olha, os assírios vão entrar em juízo contra vocês, porque eles ouviram ali a Jonas. E está aqui quem é maior do que ele. A rainha de Sabá também se levantará contra você naquele grande dia. E está falando da rainha da Inglaterra, tá? Porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, que era um maçom. Mas está aqui quem é maior do que Salomão. Aqui está o que fala a verdade. Olha o que, sabe, Yehusha falou ali para aqueles seguidores dele ali. Aqui, ó. Eu sou a lembrança do pleroma. Eu entrei no reino da escuridão e resisti até que cheguei ao centro da prisão. O céu do caos estremeceu. Tá vendo que o céu está sempre ligado aqui? Quando eu falo que o céu é aquele lá, é o abismo, tá vendo? Onde está a primeira estrelinha na bandeira de Jerusalém, bandeira do Brasil. Ela está acima de tudo ali, a primeira estrela, né? A gente acha que ela está no alto, ela está no abismo aquele ali, tá? É para baixo. E eu me escondi por causa da perversidade deles, e eles não me reconheceram. Eu voltei novamente uma segunda vez e prossegui. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, ele mesmo. A lembrança da pronóia. Eu entrei no meio da escuridão e dentro de Hades, já que eu buscava completar a minha tarefa. E o céu do caos estremeceu. Novamente o céu do caos estremeceu, o abismo, para que eles caíssem sobre aqueles que estão no caos e os destruísse. E novamente eu corri para a minha raiz de luz, para que eles não fossem destruídos antes do tempo. Então, no caso, você leu para mim esse dia, mas estou lendo para mostrar para você uma coisa aqui, muito forte que eu descobri. Ainda por uma terceira vez eu fui. Eu sou a luz que existe na luz. Eu sou a lembrança da pronóia para que eu pudesse entrar no centro da escuridão e no centro de Hades. Eu enchi meu rosto com a luz, contemplando o fim do universo deles. Eu entrei no meio da prisão, que é a prisão do corpo. Antônio Carlos descobriu isso aqui mais uma vez para você. Quando eu disse ontem, aí no vídeo, a pronúncia do nome verdadeiro será revelada na hora do caos, na hora da calamidade extrema, na hora da sua morte. A morte é um ser, a vida também é. E a vida contém os 5 sons que você fala. I, E, O, U e A. A, E, O, U, que você aprendeu aí no primário a falar e a balbuciar quando você nasceu. Quando você começou a engatear, a falar mamãe, papai, antes disso você falou I, E, O, U e A. E eu disse àquele que escuta, que se levante do sono profundo. E Adão se encontrava como? Morto. E ele chorou e derramou lágrimas, lágrima amarga ele derramou, e disse: quem é que chama meu nome? O corpo de Adão não foi corrompido pelos bichos, não inchou, não apodreceu. Pega os apócrifos, você vai ver lá.
Não foi permitido. Nem segundo a história do seu filho, já que essa história existiu mesmo. Mas a de Adão existiu. E o nome dele também não era Adão, né? Claro que não. Era Ishi, né? E de onde me veio essa esperança até mim, enquanto eu estou nas correntes da prisão? E eu disse: eu sou a pronóia da luz pura, eu sou o raciocínio do Espírito puro que se levou para o lugar divino, para o lugar digno. Se levante e lembre-se que foi você quem ouviu. Siga sua raiz, que sou eu, o misericordioso. Se resguarde contra os anjos da pobreza e dos demônios do caos, e todos aqueles que te seduzem. Tenha cuidado com o sono profundo e com a opressão de dentro de Hades. Aqueles que te seduzem. Os anjos da pobreza e os demônios do caos. E eu o segui e o selei com 5 selos da luz d'água pura, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. Que 5? Vou ler de novo. E eu o ergui, não segui não, perdão, eu o ergui, e o selei com 5 selos na luz d'água pura, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. E eu o ergui e o selei com 5 selos. I, E, O, U e A. I, E, O, U e A. Para você que diz que eu estou mentindo. Eu disse que o nome será revelado na sua extrema pobreza. Pobreza, que eu digo, pobreza de morte, calamidade. Na hora, sabe, extrema. E como é que Adão estava morto? E eu o ergui e o selei com os 5 selos na luz da água, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. Veja agora, eu devo retornar para o Aion perfeito. Eu completei tudo para você em sua audição. E eu te disse tudo para que você escreva e dê secretamente para seus espíritos companheiros, pois esse é o mistério da raça inabalável do homem perfeito. 5 sons. 5 sons. Você pode jogar pedra do jeito que você quiser. Você vai acertar a conta, não é comigo, não. Vai ser com esse aqui, que eu acabei de ler. 5 sons. E eu matutei isso na minha mente de uma vez. Para aí. Espera aí. Está na raiz da fala humana. Uns são os que plantam, outros são os que colhem. A primeira pessoa a trazer essa dúvida aí foi Fernando Monteiro. Mas ele não conseguiu decifrar nada. Batalhou, bateu cabeça, não conseguiu nada. Mas ele foi quem plantou essa verdade aí, mas ele não conseguiu. Uns são os que plantam, outros são os que colhem. E eu vim colher esses frutos. Os 5 sons. E eu ergui e o selei com os 5 selos na luz da água, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. Sabe por que ele colocou isso aqui? Porque aqui está o nome dele. E esses 5 sons estão no nome de Yahushua. I-E-U, I-E-O-U e A. E está na raiz da fala humana. Está na raiz da sua fala. Você que é cabeça dura, que é mente obstinada. Você que é professor de hebraico, professor de grego. Você que sabe tudo aí no canal. Menos saber sobre a sua salvação. Sabe tudo. Sabe jogar pedra, sabe criticar as pessoas. Até mesmo, sabe, com
né? Você sabe o que eu estou falando. Tudo. Você vive correndo atrás de informações e paga por essas informações. Você segue os anjos da pobreza, você segue, sabe, o espírito, sabe, da sedução, aos demônios do caos. Porque esse nome foi revelado aos que são dignos dele. E sabe como é que esse nome vai ser revelado? Na hora da sua extrema calamidade. E não pensa você que é para estar falando aí, o nome é esse. Nunca foi. Cara, eu fico impressionado que as pessoas vêm me cumprimentar falando de arrocha para mim. Os meus amigos são aqueles que creem na verdade que eu conto. Esses são meus irmãos, são meus, sabe, tudo que você imagina. Se você não crê naquilo que eu conto, vá e nunca mais volta para comentar, se você tiver vergonha na sua cara. O homem tem que ter vergonha. Se você não crê naquilo que eu estou falando, não venha. O homem tem que ter, sabe, isso também é, sabe, caráter humano. Eu não vou no canal de ninguém falar nada. Eu passo as praças, as pessoas estão pregando, só se me perguntam, eu falo, isso não é nome não, isso é mentira que eu estou falando aí. Mas eu também não critico ninguém, cada um segue aquilo que queira. As verdades serão reveladas para aqueles que são dignos dela. E isso é verdade, eu acabei de mostrar para você agora aqui. É por isso que os apócrifos de João é malhado. Você pega o Apocalipse, também está falando sobre isso aqui. A tem pedra branca, né? O nome que foi dado ali. Tudo mentira para te enganar. Está falando disso aqui. Disso que eu acabei de ler agora aqui. Tanto Apocalipse 17, Apocalipse 19, né? Capítulo 17, capítulo 19. Filipenses 2:9, 10, 11 em diante ali. Livro de Atos 4:12. Fala a respeito disso nessas escrituras blasfemadas com mais de 99% de mentira. As verdades foram deixadas ali de propósito. E nós precisamos rastrear ela, nós precisamos, sabe, ir na contramão do sistema que está implantado dentro da nossa mente. E agora? Você que é inteligente, acredite se quiser, as coisas vão ficar muito difíceis depois das eleições aí. Estão falando de paz e segurança, mas ao mesmo tempo que eles mostram essa paz e segurança, ultrapassamos 100 milhões de pessoas aí, né, contaminadas, tá, vacinadas. Estádios lotados, carnaval, a festa de Purim, né? Turismo aberto na cidade de Anga, Paraty. Eu estou falando que eu moro em uma cidade turística, né? Uma das mais conhecidas do mundo, um dos lugares mais visitados do mundo, e os seus balneários, suas praias, nas suas ilhas. E ao mesmo tempo eles mostram o outro lado obscuro, mentiroso, né? Esse verdadeiro, crise mundial, crise sanitária, e mostra sempre desmatamento, sempre falando da Amazônia. Dólar, sabe, em alta, euro, sabe, e fome, o Reino Unido brigando por causa de gás. O mundo passa por uma crise horripilante, uma crise, sabe, muito forte, muito pesada. Aqui eles falam que nunca existiu em 100 anos. E ao mesmo tempo eles mostram, né, um outro lado bonito, estádio lotado, Champions League e Copa do Mundo no Catar se preparando, e a festa em Paris daqui não sei quantos anos, né, de Olimpíada, a Deus Olímpia, né, a festa das nações, que faz menção do Iarro, sabe, todos esses nomes aí, do Jesus, do Javé, do Jeová, esses nomes gregos também dos judeus, do Judá, filho de Jacó, branco, que escravizou todos os pretos e brancos também, que não são filhos dos anjos caídos, mas que vêm de uma outra raça lá, né? Dos povos estranhos que viviam no meio do povo preto. Porque os anjos caídos são os que dominam aí toda a presidência em todos os países, né? Inclusive, esses nomes de país são nomes de demônios também, nome de anjos caídos. Todos isso aí, você vê, Brasil, Argentina, todos que você está vendo aí, América, África, nunca foram esses nomes aí. E aí? Como é que você explica isso aí?
E eu ergui, eu coloquei nele os cinco selos da luz da água pura. Que selos são esses, no caso? Um nome, o próprio nome dele. É o nome verdadeiro que neutraliza a morte. Muitos de vós não provarão a morte antes de ver, não, perdão, até que veja o reino do céu. Antes de ver, não, porque pessoas ali não morreram. E foram muitas poucas pessoas. Muitas poucas pessoas mesmo. E que cinco selos da luz da água pura é essa, no caso? O nome do nosso Pai verdadeiro, que esteve escondido e ocultado, foi ocultado de propósito na Escritura. I-E-O-U-I-A. E se encontra no nome de Yehusha. O nome chega mais perto da verdade. Pessoal, um abraço a todos vocês aí no canal. Se eu parasse de fazer vídeo agora, esse era o único vídeo que eu ia salvar aí, talvez no pendrive, para mostrar para as pessoas em praça pública quando estivesse ali falando a respeito da salvação verdadeira. E eu vou fazer isso. Para aqueles que dizem que nós estamos aí conversando fiado, vivíamos também no engano quando apresentando para vocês o nome Yahusha, mas passamos a desconfiar desse nome, porque esse nome ele traz muito hipnotismo, muita sedução, seduz as pessoas, sabe? As pessoas estão chegando, e tudo que você fala, eles estão, sabe? E eu comecei, opa, algo errado aí, porque está escrito ao contrário. O nome ia causar separação, ia causar divisão, ia causar ódio, né, nas pessoas. As pessoas iam nos odiar, a ponto que ia até nos matar, nos destruir por causa do nome. E esse nome aí não pode ter. E aí comecei a ver, né, para, esse nome está nos judeus da ONU, né, o nome Yahweh está lá, a salvação vem dos judeus, então tudo isso aí e ela vem do nosso Pai, do Espírito invisível que habita dentro de nós. Valeu, pessoal, um abraço a vocês aí, tá?